Viva, temos connosco Rui Marcelino, que publicou recentemente o livro Arrancados da Pobreza. O romance foi apresentado no Centro Cultural Regional de Santarém no dia 21 de outubro. E Rui Marcelino tem feito outras apresentações desta obra, como aconteceu na Feira do Livro em Lisboa, penso eu, e noutros locais do país. Tem feito uma turnê de apresentação deste livro. Rui Marcelino conta já com várias obras publicadas, como O Sultão do Vale, Dos Sentimentos Coesos e Mendazes, O Senhor, Trilhos de uma Vida, Abrigados, e devem faltar aqui alguns, provavelmente. Depois já vamos falar um pouco. Rui Marcelino é gestor, mas gosta de dedicar o seu tempo à escrita. Nasceu em maio de 1959, na Vila da Marmeleira, Concelho de Rio Maior. Reside atualmente em Loures. Olá, Rui Marcelino. Eu começo por lhe perguntar, por lhe falar um pouco sobre este novo livro, Arrancados da Pobreza, que foi apresentado no Centro Cultural Regional de Santarém. Trata-se de uma história narrada no futuro, tanto quanto me é dado de perceber, que tem como ponto de partida o percurso real de uma garrafa de vidro lançada ao mar com uma mensagem no seu interior. Um episódio que terá sido protagonizado por si, tendo a garrafa sido encontrada nas Bahamas. Conte-nos um pouco desta história. Sim, o Trilhos de uma Vida é o primeiro livro de uma trilogia que depois deu origem ao Abrigados. Eu estava a escrever o Abrigados e já a pensar no último livro da trilogia, a pensar nessa história. E, idealmente, teria que existir uma ilha. E eu até tinha já projetado, se, se não houvesse outra melhor hipótese, na Ilha do Príncipe. Mas, de qualquer forma, pensei, bom, vou enviar duas garrafas, duas mensagens em garrafas, e a mensagem dizia, portanto, em português, inglês e espanhol, dizia esta minha pretensão e solicitava a quem encontrasse a garrafa o favor de me contactar pelo e-mail, que é lá descrito, ou pelo telefone. E a mensagem ia colocada de forma a que fosse visível por quem encontrasse a garrafa sem ter que a retirar da garrafa. E no interior ia o Trilhos, a capa, uma fotocópia da capa do Trilhos de uma Vida, e ia também uma fotocópia de uma carta que eu recebi do Vaticano, porque houve um episódio muito interessante e eu enviei o Trilhos de uma Vida como oferta para o Papa Francisco. Isto agora seria uma história longa Uhum. que não cabe aqui, Não, poderemos mais à cabe, frente cabe, falar. cabe, isso é interessante. É que acontece que no Trilhos de uma Vida há um determinado, o protagonista, portanto, feito peregrino, que fez o caminho de Santiago e depois passa por Fátima, precisamente na altura em que o Bento XVI, o Papa Bento XVI, fez a visita a Fátima. E então eu idealizei o Papa mandar parar o Papa Móvel e acolher o peregrino no Papa Móvel e levá-lo até à Cova da Iria. Pronto, isto gerou ali uma grande confusão com a segurança e com tudo isto, os jornalistas também a quererem saber o que é que se passava, quem era aquele homem, e o que é certo é que depois tiveram que dissimular a saída dele por outros, pelas traseiras, para que não fosse muito incomodado. E qual não é o meu espanto, que cerca de 2 anos depois, ao ver o telejornal, o Papa Francisco, já não era o Papa Bento XVI, era o Papa Francisco, que mandou parar o Papa Móvel na Praça de São Pedro, no Vaticano, para acolher um peregrino e Hum. levá-lo a dar a volta com ele. Bom, eu achei, bom, mas eu já vi uma cena desta, já escrevi algo sobre isto. E então, indicando a página, ofereci o livro ao Papa Francisco e depois recebi então essa missiva. E então a mensagem na garrafa voltada para o exterior e lá dentro, enrolados também, a capa do Trilhos de uma Vida e essa carta, pronto, digamos que um pouco para abençoar o percurso da garrafa. Acontece que enviei uma através no Cabo de São Vicente, no Algarve, e a outra no dia seguinte no Cabo Carvoeiro, em E Peniche. Peniche. Em Peniche, sim. No Cabo Carvoeiro, não sei o que é que aconteceu, nunca chegou a aparecer.
E esta que foi enviada pelo Cabo de São Vicente, porque cada uma das mensagens dizia precisamente de onde foi enviada. Chegou um ano e pouco depois, salvo erro, 380 dias, recebo um e-mail de uma americana, a Jean Logan, a dizer-me que o título do e-mail, o assunto era I found a battle. E depois descrevia que encontrou numa praia em Green Turtle Cay, nas Bahamas, a garrafa com a mensagem e perguntou-me o que é que eu queria que fizesse. Eu pedi-lhe que fosse ao local tirar fotografias e que me enviasse. Uhum. Ela não só fez isso, como levou uma amiga jornalista, uma jornalista local do jornal de Abaconian, que publicou uma notícia de página inteira no jornal. Então, a dona do resort onde chegou a garrafa, ao ler a notícia, disse para o marido, portanto é a Nicole, ela disse para o marido, Larry, isto é um sinal, eu tenho que ir a Portugal. Isto porquê? Que ela depois fez-me um e-mail também, enviou-me um e-mail, porque o bisavô dela era português, de Bragança, e migrou para o Quebec, no Canadá, e nunca mais veio a Portugal. Nem as filhas, nem netas, ninguém tinha vindo a Portugal. E então, 6 meses depois, cá estava a Nicole com o marido em Portugal. Eu recebi-os, estive com eles em Lisboa e demos uma volta por Cascais e Sintra, almoçámos e foi muito interessante. 2 anos depois voltaram também para fazer um cruzeiro no Mediterrâneo e que estivemos também juntos uma tarde e foi muito, muito interessante. Agora, eles convidaram e é a minha pretensão realmente ir lá, a Green Turtle Cay, ao resort deles, é um pequeno resort com 6 habitações, que é Cottage qualquer coisa, não me lembro agora o nome do empreendimento. E pronto, eu tenho que lá ir para conhecer, e Sim, inclusivamente e para retribuir a visita. ela, exato, e ela e outras pessoas que já leram o livro, compraram através da Amazon, este Arrancados da Pobreza, que está traduzido para inglês, e onde está o nome dos intervenientes de lá, que eu pedi-lhes, ficcionei a história, portanto não é a garrafa que vai lá chegar, é uma pessoa que vai chegar às Bahamas, e tem o nome precisamente deles, que eles autorizaram a colocar o Uhum. nome deles na história. A Nicole, o Larry, a Kanishka, que é a jornalista, a Jean Logan, portanto estão lá os nomes deles todos. E pronto, foi uma situação E muito interessante. a realidade e a sua imaginação a entrelaçarem-se, não é? Exatamente, é isso, é. Porque isto depois faz parte precisamente do desenvolvimento da história. Portanto, Sim. ficcionado, mas o percurso, uma personagem vai fazer este percurso até às Bahamas, de barco, num pequeno bote, Nós não pronto, podemos contar vamos a tudo, ver. senão depois as pessoas não leem o livro e convém é que leiam, não é? Exatamente, Convém é que isso. leiam. É isso. E depois só digo que é nas Bahamas que ele encontra forma de, de acabar com a pobreza no mundo. Daí o Arrancados da Da Pobreza. pobreza. Ah, vem daí o título. É exatamente, é isso. E eu queria uma ilha assim paradisíaca, que realmente a Green Turtle Cay é uma ilha paradisíaca, pelas fotografias que eu tenho visto, Uhum. eh, um local a partir do qual fosse transmitida essa possibilidade das pessoas mais necessitadas deixarem de ser. Os seus livros inspiram as coisas e as coisas inspiram os livros. Há aqui uma E- troca, não é? De, Exato, de- sim, eu até tenho tido alguns convites para ir às escolas, falar para alunos desde a mais tenra idade até aos mais velhos, e principalmente nos mais velhos eu apresento um PowerPoint com uma situação o título é Inspiração. E a inspiração pode ser também motivada por nós, criada um pouco por nós, com estes fatores que sim. contribuem para escrever. Nesta sessão de apresentação no Centro Cultural Regional de Santarém,
Ao que me disseram, os participantes também escreveram mensagens para colocar dentro de uma garrafa. O que é que vai fazer com estas mensagens? O que é que vai acontecer agora? Pois, eu vou mostrar a garrafa que eu tenho Sim. aqui, que eu já tirei as mensagens todas de cá, li-as, fotografei, publiquei também no Facebook, na minha página do Facebook, e, e voltei a colocá-las lá dentro. E agora tenho estado a pensar o que é que eu vou fazer. Provavelmente, não sei se resistirei à ideia de colocar esta garrafa no mar também. Uhum. Sim, Não sei se resistirei a isso. É interessante, contando a história e o porquê, não é? sim. Na mensagem. Não sei ainda. Provavelmente poderá ser isso, mas não sei. Ainda está a pensar. Mas Exato. foi uma sessão muito original, pelos vistos, não é? Foi muito original e as pessoas, foi bastante participada, as pessoas gostaram muito. E muito interessante porque depois foi-lhes solicitado que escrevessem um parecer, uma mensagem, o que acharam da noite, e tem aqui realmente mensagens muito, muito interessantes. E foi quase como que uma tertúlia, portanto, algumas pessoas que já conhecem os meus livros, outras que não, alguns amigos, outras pessoas que eu não conhecia também, mas foi muito, muito interessante realmente. Já no lançamento do livro também tinha estado muita gente, cerca de 100 pessoas. Aí foi no Mirador, na Vila da Marmeleira, a Sim. terra onde eu nasci. Aliás, e aproveito para fazer uma pequena correção também, porque há pouco disse que eu morava em Loures. Sim, morei em Loures até há 2 anos atrás, mas entretanto já mudei para a Vila da Marmeleira, onde habito Agora está agora. mesmo a morar lá, está bem. Estou mesmo A lá. Vila da Marmeleira Tenho... que tem a maior biblioteca do país. Eu ainda há pouco lá estive na biblioteca Exatamente. do José Pacheco Pereira. Exatamente. E foi a partir da casa dele que saí para a apresentação. Porque o mirador onde foi feito o lançamento fica mesmo junto à casa do Sim. José Pacheco Pereira. E foi realmente bastante interessante. E, e foi feito mesmo um lançamento a partir da casa do Pacheco Pereira, do jardim dele, para esse mirador. Foi feito mesmo o lançamento físico de um livro que uma leitora, com que uma leitora ficou. Pronto, e realmente tem sido, depois disso, a Lourdes Veiga e o João Cláudio do Centro Cultural de Santarém, do Fórum Mário Viegas, ligaram-me, convidaram-me para fazer esta apresentação em Santarém, e eu disse imediatamente que sim, tinha todo o gosto nisso, e correu muito, muito bem. Portanto, depois houve também música com harpa e piano. Houve também a atuação de uns alunos da escola Ginestal Machado, de Santarém, de teatro, que com o seu professor, representaram algumas partes do livro, alguns trechos que consideraram interessantes, e foi realmente muito, muito bonito. Para mim, eu sou suspeito, pronto, foi realmente bonito. Agora, ouvir da parte da assistência as palavras que eu ouvi no final é que me dá realmente a convicção de que foi muito interessante. E é muito bom o trabalho do escritor. Um trabalho um pouco solitário, neste caso, para conseguir partilhar ali com os leitores e ter essa comunhão, vá lá, é muito bom, não é? É isso. O Rui já conta com uma série de livros publicados, já escreve há uma série de anos. O Sultão do Val, eu li aqui alguns títulos da pesquisa que fiz, não sei se me esqueci de Sim. algum. O Sultão do Val, Dos Sentimentos Coesos e Mendazes, O Senhor, Trilhos de uma Vida e Abrigados. Já me falou dos Trilhos de uma Vida, que é baseado numa peregrinação, já me falou também dos Abrigados, que é uma trilogia. Fala-me um pouco destes livros que já publicou. Sim. O Sultão do Val foi o Temas é primeiro que livro a ser. escolhe, que temas é que escolhe, onde é que se inspira? Já percebemos que há aqui Sim, um trabalho, não é, de inspiração. exato, é isso. Já agora, o primeiro livro que eu escrevi está por editar. Está na gaveta e tenho aqui precisamente na gaveta do meu escritório.
que provavelmente irá ser editado um dia, não sei quando, mas, enfim, terá que ser todo reescrito. Portanto, aqui está ele, que foi datilografado, Uhum. e que tem um título que não sei se será o título que vai ficar, que é Viagens ao Acaso. Portanto, não sei se será esse o livro o título que vai ficar ou não. Portanto, Ainda que está, datilografado ainda. exatamente, está. E então, eu tinha 20 anos na altura e escrevi o livro, mas tem muito de autobiográfico. É muito baseado numa viagem que eu fiz ao norte de Portugal, à Boleia, quando tinha 18 anos, e, mas conta também com alguma ficção. E então eu marquei uma reunião com António Mega Ferreira, que era na altura o diretor do Jornal de Letras, para lhe pedir o seu parecer. Deixei-lhe lá ficar um exemplar e tivemos uma conversa muito interessante. E no final ele escreveu-me o seu parecer. Aliás, tenho aqui também Uhum. uh, a carta, que não vou ler, mas onde ele descreve em, em 3 páginas o seu parecer acerca do livro. Sim, E aquilo que ele diz, basicamente, é incentivar-me a continuar a escrever, que a escrita considera boa, mas o tema não muito aliciante, provavelmente, para cativar o leitor. sim. Bom, E então, eu, sim senhor, aceitei a opinião dele, não tentei publicá-lo. Entretanto, surge, enfim, a vida familiar, o casamento, o nascimento das filhas, a atividade profissional a exigir muito de mim e fui-me esquecendo de escrever. Até aos 40 anos, a altura em que já em Santarém, com a minha empresa, com algum tempo já para escrever, decidi dedicar algum desse tempo à escrita. E surgiu então o Sultão do Val. O Sultão do Val, que foi o primeiro a ser editado, é a personificação de um cavalo, que é o sultão. O sultão que nasceu na Quinta do Val. E depois o sultão, o meio dos cavalos, que eu gosto muito, e o sultão, eu inspirei-me num cavalo que tive, um lusitano, chamado Sultão, precisamente. Eu estudava o comportamento do cavalo para depois refletir no livro. E o seu insurgimento também, muitas vezes, com a atitude humana, a forma como os humanos lidam com os cavalos. Pronto, mas é uma história que realmente me parece interessante e mais para quem gosta de cavalos. Uhum. O segundo, o dos sentimentos coesos e mendados, é precisamente a luta entre os bons e os maus sentimentos, os coesos, os bons sentimentos, os mendados, os maus sentimentos, pela liderança na mente humana, para influir nas pessoas, o que elas vão fazer ou não vão fazer, e pronto, e depois com as vivências, com as várias vivências também que apoiam uns e outros sentimentos. É um livro que tem 3 partes. A primeira parte é este guerrear e este afirmar dos sentimentos, e depois a segunda parte é a sua influência na vida de Cleópatra, uma figura que eu gosto muito, na sua paixão com Marco António, na sua liderança no Nilo e tudo isso. E depois a terceira parte, os sentimentos também influírem em Jesus Cristo. Portanto, são estas 3 partes dos sentimentos coesos e emendados. O terceiro é o Senhor. O Senhor é como que um quase final do mundo, onde sobrevivem apenas 120 mulheres e um homem. E agora imagine, isto tem muito humor, este livro, O Senhor, tem muito humor, e há muita gente que gosta dele por isso. O pobre homem no meio daquelas mulheres todas, também. Quando ele tenta afirmar-se, quando tenta liderar alguma coisa, não consegue, é-lhe bloqueada essa hipótese. Há eleições, inclusivamente, ele lidera uma lista, a matriarca lidera outra lista e ela ganha com uma margem enorme. E isso só para dizer que são só um homem ali por quê? Porque partem 2 autocarros, um de Lisboa, outro do Porto, para uma serra em Espanha, e onde? Para um encontro de feministas, em que
a exigência que existe é que no hotel para onde vão não pode haver homens como empregados, tem que ser só mulheres. Os motoristas dos autocarros têm que ser mulheres, não podem ser homens, e assim acontece. Só que dá-se uma avaria a meio da autoestrada e tem que ir um terceiro autocarro para substituir um deles, e então vai o Sr. Abel, o Sr. Adão, aliás, que é um homem, com a promessa de que depois a sua colega irá substituí-lo lá no local. O que nunca pode acontecer porque dá-se uma catástrofe muito grande e então eles lá ficam no cimo da serra, os 120 homens e uma mulher. Pronto, isto depois com toda a envolvência que isso implica. O quarto é realmente o Trilhos de uma Vida, que é um livro que por muita gente considerado o melhor de todos eles. E pronto, eu não deixo de concordar em parte, porque é uma história muito aliciante. Alguém que parte com a família para a Tailândia, alguém muito rico, um empresário de muito sucesso, um grupo empresarial bastante grande, e dá-se um acidente na Tailândia e é como se ele tivesse morrido, mas não morreu. A família regressa e pronto, fazem o luto, nunca encontrou o corpo, fazem o luto, e ele consegue cá chegar por meios próprios anos depois, 4 ou 5 anos depois. Pronto, e depois algumas vezes sem abrigo, outras vezes, aliás, o próprio livro diz milionário sem abrigo, mas com fé e alento inabaláveis, porque é um homem sempre com um espírito muito positivo. Pronto, e conta uma história muito interessante, porque depois ele prescinde de muitas situações que antes tinha, a favor de outros. Pronto, e depois a seguir o Abrigados, não é mais, que é o segundo da trilogia, não é mais do que ele e um amigo dele, os dois que viveram em condições de sem-abrigo, criarem condições para alojar os abrigados, os sem-abrigo, e daí o título Abrigados. Sim. Passam a ser abrigados. E depois vem o Arrancados da Pobreza, em que aqui as personagens vão ficando, enquanto no Trilhos de uma Vida o protagonista era esse homem que eu acabei de falar. No Abrigados já é outro, já é o amigo dele, embora ele também esteja muito presente. E no terceiro já é esse amigo dele e o filho, que o filho depois é que vai acabar por ser o protagonista principal. O protagonista, portanto, a personagem principal. E pronto, isto com a situação que eu já referi há pouco, o intuito é realmente acabar com a pobreza no mundo. Uhum. Isto depois mete a ONU também, a própria ONU, porque começa a ter muito sucesso, a própria ONU, os países da ONU querem apoderar-se desse sucesso e depois países pobres que passam a deixar de o ser, os países ricos deixam de ter protagonismo que sempre tiveram e que desejam continuar a ter, gera aqui alguma polémica no meio disto tudo. O Rui é, profissionalmente é gestor de empresas, não é? Portanto, já, a Sim, portanto, escrita é o seu hobby, vamos lá, não é? exatamente, eu sou sócio-gerente de uma empresa, aliás, de duas atualmente, sediadas em Santarém, e realmente isto é um hobby, embora eu atualmente esteja a dedicar-lhe mais tempo do que dedicava antes. Pronto, em termos empresariais também estou menos presente nesta altura, Em e que quero área é que são realmente as suas dedicar empresas? de equipamentos de escritório, Sim. equipamentos multifunções, informática, videovigilância, etc. Uh, e, e então o meu intuito é precisamente esse, é dedicar um pouco mais do meu tempo à escrita. A escrita. Uhum. E já está a preparar outros trabalhos? Sim, A está, imaginação está sempre a estou, funcionar, não é? está, felizmente, tem períodos mais férteis do que outros, mas vai funcionando bem, felizmente. E atualmente estou no meio de um outro romance, que me está, enfim, estou naquela fase em que me estou a envolver muito, que estou a ter muito interesse e a querer dedicar muito do meu tempo a ele, e porque há sempre aquele período inicial, que é, enfim, não é tão aliciante, e eu estou agora precisamente naquela fase em que a história já tem
vontade própria e que já puxa por mim, já puxa mais Uhum. por mim Dá mais e que me prazer dá já a mais. escrever, já se solta mais, É, não é? exatamente, dá-me mais prazer. Estou realmente a meio desse. Mas no meio, acabei também antes de escrever um livro infanto-juvenil, porque eu, com o pseudónimo Daniel Guzzi, escrevo literatura infanto-juvenil. Daniel Guzzi porquê? Porque Daniel é o meu segundo nome. Guzzi é uma alcunha que vem desde os tempos da escola secundária. É o ganso? Ganso, exatamente. Uma história caricata que numa aula de inglês, um colega meu, em vez de ler fly, mosca, leu flea, e nós desatámos todos a rir e alcunhámo-lo de fly. E ele disse, é? Então todos vocês vão ter alcunhas também. E arranjou alcunhas de animais para todos nós. A mim calhou-me o gozo. E então, eu desde na minha juventude gostava até do termo e decidi agora aplicá-lo nesta literatura infantil-juvenil, que já tem 4 exemplares, todos da mesma coleção, a coleção Reino Imaginário, que é, eu posso até mostrar, este é o primeiro da coleção, é o número Sim. 1, que Uhum. é o Reino Imaginário, é a apresentação do reino, depois há o Natal no Reino Imaginário, há a fuga para o reino, pronto, são já 4 que estão escritos, que eu vou escrevendo, demoro muito pouco tempo a escrevê-los, vou escrevendo no intervalo dos romances. O Daniel Guzzi trabalha no intervalo da veia literária do Rui Marcelino. Uhum. E, e E pensa em então, alguém especial, pronto, é isto. as suas filhas já devem ser crescidas, não é? Ainda não têm netos. Já. Sim, Pensa em tenho duas alguém filhas especial já. quando escreve? Pensei, aliás, este primeiro, eu pensei em escrever um livro para dedicar à minha neta mais velha. E entretanto, quando o escrevi, já tinha duas, a Clara e a Alice, e que já têm hoje 13 e 11 anos. E tenho agora uma pequenita também, com 3 anos, a Sofia, que também já tem um livro dedicado a ela. E eu pensava, estes livros são, em vez do tradicional era uma vez, não, a história começa com será uma vez. É todo projetado para o futuro. Será uma vez num longínquo reino, no reino imaginário que eu imaginei no norte da Europa, mas embora me tenha inspirado no reino do Butão, que é um reino muito pequenino, na Ásia, que é líder da felicidade. Portanto, onde impera a felicidade. E este é precisamente o reino também, o reino imaginário, onde o rei se preocupa com a felicidade do seu povo, onde as coisas ocorrem de forma muito peculiar e com essa preocupação de criar o bem-estar para o seu povo. E então, pronto, é isto que eu tenho vindo a fazer como Daniel Guzzi. Muito bem. Naturalmente também deve gostar de ler. Que escritores é que tem como referência? O que é que anda a ler agora? Sim, tenho lido realmente muito, e agora estou a ler um livro que já li há uns anos largos, na juventude, Os Miseráveis, de Victor Hugo, mas que quis reler, porque gostei tanto. É esse, e é um outro livro de Henri Charrière, que é o único livro dele, que é Papillon, que esteve preso na Guiana Francesa. Portanto, foi o livro que me acompanhou na viagem que eu fiz à Boleia, que deu origem ao meu primeiro livro, que não foi editado, onde refiro lá algumas situações do Papillon. Mas neste momento estou realmente a ler Os Miseráveis porque acho interessantíssimo, um livro muito, muito interessante. Mas escritores que eu gosto, eu posso lhe dizer que aos 15 anos, infelizmente, sofri um acidente de viação e tive que ficar em casa durante algum tempo, interrompi as aulas e tive que ficar em casa durante algum tempo e eu li tudo o que tinha, tudo, desde o Soeiro Pereira Gomes, Alves Redol, uh, Camilo Castelo Branco, Alexandre Herculano, todos os clássicos portugueses, portanto, li tudo o que tinha em casa. E esgotado isso, depois comecei a pedir livros emprestados. Depois tinha também a biblioteca itinerante da Gulbenkian, que passava e onde ia buscar também livros, mas nos autores mais atuais, posso lhe dizer que sou um fã
muito grande de José Saramago, li tudo de José Saramago, identifico muito com a escrita dele. Algumas pessoas não gostam, mas é algo que realmente eu gosto de ler. Mas depois também muitos outros autores que vou lendo, alguns também atuais, alguns dos quais não me lembro já o nome, porque enfim, Uhum. começam a ser tantos autores que se torna mais difícil. Mas, mas é isso, e se calhar foi o meu gosto pela escrita veio precisamente dessa altura em que li muito, porque sempre me lembro de alguém que disse um dia que se quiser escrever um livro tens que ler 1000. Uhum. Sim, Pronto, isto traz muita bagagem, não é? é É verdade. isso que... É. E o resta-me agradecer, também o nosso também se está a esgotar. Foi um gosto conversar consigo, havemos de nos encontrar mais vezes para os próximos livros. Desejar-lhe toda a sorte do mundo para a sua carreira como escritor, agora que se Muito obrigado. aproxima também mais da reforma, provavelmente irá ter mais tempo para Exato. se dedicar à escrita e iremos ler É os isso. seus livros. Claro, tá bom. Eu aqui agradeço também o convite e muito obrigado ao Mais Ribatejo e a si por esta oportunidade, por esta entrevista, porque eu acho que é sempre muito, muito interessante. E eu já agora, só para terminar, digo uma coisa. Uh, os autores mais acreditados, digamos, eu se alguma vez vier a ser mais do que sou agora, vou ter a preocupação de tentar incluir nas situações de entrevistas, seja onde for, tentar incluir outros autores menos conhecidos, Sim, para que se possam dar a conhecer também. exatamente. É, Porque porque tem muita dificuldade. se nós só falarmos É, dos conhecidos, os que não são conhecidos e que estão a começar agora, ou claro, por alguma razão ainda não são conhecidos, nunca serão conhecidos. A verdade é essa, não é? é isso mesmo. É. Tá bom, muito Foi um obrigado gosto, então muito pela obrigado. E eu agora oportunidade. deixo também aqui o convite a quem nos está a ver para subscreverem o canal do Mais Ribatejo no YouTube, onde podem ver esta entrevista e outras entrevistas e reportagens do jornal digital Mais Ribatejo. Então, viva, boa tarde, obrigado.